E se você soubesse o dia que Jesus vai voltar? E se fosse revelado para você através de um sonho ou de uma visão, exatamente a hora e o dia em que o nosso Senhor retornará a essa terra? Isso faria alguma diferença para você? O que você faria com uma informação tão importante como essa? Você guardaria só para você? Ou compartilharia com as pessoas que você ama e até mesmo com aquelas que você não conhece? Isso mudaria os seus comportamentos, as suas atitudes, até mesmo as suas ações? Será que ao saber o dia e a hora da volta de Jesus, você iria se preparar mais? Iria trabalhar mais para Jesus? Iria dedicar a sua vida ao ministério evangelho? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a volta de Jesus. Na verdade, nós teremos aqui uma videoaula, onde eu vou trazer para vocês algumas informações que talvez vocês não sabiam a respeito da volta de Jesus. E que essas informações possam mudar a sua vida, os seus comportamentos, para que eu e você, através desse vídeo, possamos nos preparar ainda mais para poder nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus. Então eu quero te convidar, antes de nós entrarmos nesse vídeo, a se inscrever no canal, a você poder ativar o sininho para você não perder nada do que eu tenho compartilhado aqui. Nós temos vídeo todas as semanas trazendo informações a respeito da Palavra de Deus, conteúdo que pode edificar a sua vida espiritual. E antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, eu quero te convidar então a você pegar a sua Bíblia, o papel e a caneta, para você poder anotar tudo e não perder nada do que eu vou passar para você aqui, agora. Então vamos para a nossa aula. O texto que nós vamos utilizar como base é Mateus capítulo 24. Na verdade, esse texto, no cenário escatológico dos eventos do tempo do fim, ele é o mais utilizado por pregadores, pastores, teólogos, porque ele apresenta para nós de uma maneira detalhada os eventos que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Mateus 24, ele tem uma aplicação profética dupla, ou seja, ele tem um cumprimento profético duplo. Mateus 24, ele é uma apresentação profética do que aconteceu com Jerusalém no ano 70, ou seja, quando Jesus profetizou aquilo que aconteceria com Jerusalém, e também ele relata para nós os eventos que antecederiam a volta de Jesus. É por isso que nós precisamos estudar esse capítulo e esses versículos com muito detalhe, tentando entender o máximo possível o que se cumpriu em Jerusalém naquela época e o que tem que se cumprido e vai se cumprir ainda nos nossos dias hoje. Jesus aqui ele estava na sua última semana antes da crucificação. E ao sair do templo, ele então é tomado por apresentação pelos seus discípulos da magnitude do templo em Jerusalém. E aí ele faz aquela famosa declaração quando ele diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ao dizer isso, os discípulos ficaram preocupados e intrigados com a declaração de seu mestre. Só que Jesus queria ensinar uma lição para eles. E quando eles tiveram então um momento oportuno a sós com seu Senhor, eles então perguntaram a Jesus a respeito daquela declaração e dos eventos que antecederiam a volta de Jesus. E aí em Mateus 24, no verso 3, o texto diz que, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Temos um detalhe aqui que nós precisamos entender primeiro. Jesus aqui nesse momento, ele não está com todos os seus discípulos. Apenas 4 discípulos estão presentes com ele aqui. Nós temos aqui Pedro, Tiago, João e André. E eles estavam reunidos com Jesus. Quando eles então fazem essa pergunta a Cristo, eles começam a questionar o mestre sobre os eventos que deveriam anteceder a volta de Jesus. Jesus, nesse exato momento, ele se assenta, porque aqui vai uma nota de rodapé. Naquela época, quando você queria conversar alguma coisa importante com outra pessoa, você se assentava. Os dois ou a família ali se assentava para poder conversar. Por exemplo, quando Jesus entrava na sinagoga para poder pregar, ele lia o texto, a Torá, né? E depois eles a fechavam e aí ele se sentava para poder explicar. As pessoas entendiam que ao mestre se sentar é porque ele tinha algo muito importante para poder dizer. Então agora no Monte das Oliveiras, os discípulos estão assentados com Jesus. E Jesus agora vai apresentar 2 cenários para os seus discípulos. Como eu mencionei para vocês, ele apresenta as declarações proféticas sobre a destruição de Jerusalém e logo após ele vai apresentar de um duplo sentido o que iria acontecer antes do seu retorno. Nós precisamos entender que Jesus aqui em Mateus 24, ele apresenta os sinais gerais e os sinais eminentes.
Mas, Léo, o que significa isso? Os sinais gerais, eles acontecem já há vários e vários séculos. Desde a época de Cristo para cá, os sinais gerais eles vêm acontecendo. O que são os sinais gerais? São a fome, a peste, terremoto, tsunami, epidemias, pandemias, o amor se esfriando no mundo todo. Esses são sinais gerais. E ao Jesus predizer esses sinais, ele estava dizendo assim, olha, quando essas coisas acontecerem, vede, não deixe que ninguém engane vocês. Ainda não é o fim. Na verdade, esses sinais, eles são placas de sinalização que estão aí para poder nos informar de que o fim está próximo. Não significa necessariamente que ao acontecer esses sinais, como eles já estão acontecendo, Jesus vai voltar. Na verdade, Jesus ele predisse para nós dois sinais que são eminentes e que quando esses sinais acontecessem, significaria que ele iria voltar. O primeiro sinal eminente é o que o apóstolo Paulo disse quando ele declara que quando o mundo se reunir para falar de paz, haverá repentina destruição. Esse é o primeiro sinal eminente que antecede a volta de Jesus. E quando nós ligamos a nossa TV, os rádios, a internet, a primeira coisa que nós vemos nos jornais é sempre o mundo. Há gerações isso vem acontecendo, dizendo sobre o mundo se reunindo através da ONU, a Organização das Nações Unidas, né, e outras instituições espalhadas pelo mundo se reunindo para poder falar de paz. Recentemente, o próprio Papa, aí ele fez algumas declarações sobre como o mundo deve se unir a respeito da paz, a paz global espalhada pelo mundo. Isso já estava predito, profetizado na Bíblia, que quando o mundo se reunisse para falar de paz, haveria então uma repentina destruição. Um outro sinal eminente, que é o mais clássico que nós conhecemos, é aquele que está em Mateus capítulo 24, no versículo 14, que diz assim, este evangelho do reino será pregado a testemunha a todas as nações e então virá o fim. Esses são os dois sinais eminentes que, quando eles acontecerem, Jesus volta. E nós sabemos que a volta de Jesus, ela tem sido pregada em todas as partes do mundo. E quando isso se completar, Jesus então virá a essa terra, né, trazer o galardão de acordo com as obras de cada um. E qual deve ser o meu papel e o seu papel diante da volta de Jesus? O que nós precisamos fazer como cristão dentro desse cenário escatológico? Porque o mundo, a cada dia que passa, está se perdendo. E eu e você temos informações que muitas pessoas não têm. Nós sabemos dos sinais gerais, nós sabemos dos sinais eminentes, nós sabemos a respeito das profecias apocalípticas que estão preditas para nós em Daniel e Apocalipse. Nós temos informações que outras pessoas não têm. E diante dessas informações, como nós temos se comportado? Eu mencionei para vocês no início, na verdade eu fiz uma pergunta para vocês sobre se soubéssemos o dia e a hora da volta de Jesus, o que faríamos com informações como essa? A verdade é que eu e você não precisamos saber o dia que Jesus vai voltar. A própria Bíblia declara que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus disse isso, ele estava falando a respeito quando ele estava aqui na Terra. Hoje é lógico que ele sabe o dia que ele vai retornar a essa Terra. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um com o Pai. Mas quando ele esteve aqui nessa Terra, ele não sabia o dia da sua volta mesmo. Só que eu e você temos que se preocupar como nós vamos estar quando Jesus voltar a essa Terra e não quando Jesus vai voltar. A decisão que cabe a cada um de nós é sempre a preparação. Apocalipse 3, no versículo 20, diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, nós temos que tomar uma decisão diante das informações que nós temos nas nossas mãos. A mensagem do Evangelho, aquelas 3 mensagens do anjo de Apocalipse 14, onde o mundo precisa ouvir essa mensagem, os anjos espalhando essas mensagens, essa tríplice mensagem pelo mundo, diante dessas mensagens, nós precisamos ter um comportamento. Nós precisamos ter uma reação. Ou seja, temos informações em nossas mãos e às vezes não usamos essas informações. Quando Jesus estava terminando essas declarações em Mateus 24, ele disse assim para os seus discípulos, por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que vocês não pensais, ou seja, que vocês não cuidais, o Filho do Homem virá.
No dicionário Aurélio, ou qualquer dicionário que vocês utilizarem, vocês vão perceber que existem duas palavras parecidas. A palavra apercebido e a palavra percebido. E aqui no texto de Mateus 24, Jesus usou a palavra apercebido. Porque um A muda tudo, ou seja, um A muda todo o significado. A palavra percebido no dicionário significa assim: você sabe que alguma coisa vai acontecer. Agora, a palavra apercebido diz assim: você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Ou seja, vocês perceberam por que Jesus utilizou aqui a palavra apercebido? Ele estava dizendo assim para mim e para você: vocês já sabem sobre a volta de Jesus. Só que agora vocês precisam se preparar para aquilo que vocês sabem que vai acontecer. Eu queria dizer para vocês que chegará um momento na história em que o nosso Senhor Jesus vai retornar a esta terra. Só que, quando ele retornar, como ele vai te encontrar? Será que nós vamos estar com os nossos corações e a nossa mente conectados na videira verdadeira? Ou quando ele retornar, ele vai dizer para nós, como está lá em Mateus 25, eu não vos conheço. Na nossa aula de hoje, eu queria dizer para vocês que a volta de Jesus, ela está muito mais próxima do que antes. A volta de Jesus está muito mais próxima do que ontem. Eu queria te convidar então a você se preparar para aquilo que você já sabe. Que você possa entregar a tua vida nas mãos de Deus. Que a sua vida possa ser entregue nas mãos do Criador. Que você possa fazer uma oração a Deus e pedir para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e te ajudar a se preparar para aquele grande dia. Porque quando Jesus voltar, eu tenho certeza que a maior esperança que eu tenho e que você também tem que ter é: vinde benditos de meu Pai. Que Deus possa te abençoar e até o próximo vídeo.